Ao iniciarmos o programa de hoje, vale a pena recordar o que temos visto nos programas anteriores, para que você fique bem seguro na sequência que temos feito ao estudar esses relatos de Mateus. Lembre-se que gastamos alguns programas atrás estudando o Sermão do Monte. Denominamos o Sermão do Monte como os Estatutos do Reino, quando Jesus deu as diretrizes para a vida daqueles que querem ser seus súditos. Nos capítulos 8 e 9, nós denominamos as evidências do reino. Tratamos de dois assuntos, os milagres de Jesus, e vimos 10 milagres que Mateus selecionou para mostrar o poder de Deus, para mostrar que o Senhor Jesus tem poder sobre todas as doenças. Nós vimos também ali, nos capítulos 8 e 9, que os milagres são evidências da presença do reino de Deus. Mas também vimos um outro assunto, que era a questão do discipulado. Vimos quando algumas pessoas se oferecem para ser discípulos de Jesus. Vimos como Mateus foi chamado e imediatamente obedeceu ao chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo. E vimos também os discípulos de João Batista tentando estabelecer uma diferença entre eles, discípulos de João Batista, e os discípulos do Senhor Jesus. Vimos que Jesus está mostrando para eles, ou mostrou para eles, que era necessário ter uma vida interior, uma nova atitude para com as novas realidades. Então, Jesus diz que não podia se colocar um remendo novo num pano velho ou vinho novo num odre velho. Tudo isso seria rompido. Portanto, nós precisamos ter uma nova atitude para com as novas realidades que o Senhor Jesus vem mostrando com o seu Evangelho. Hoje nós queremos abordar, de modo ainda mais profundo, o tema do discipulado, porque é isso mesmo que Mateus faz no capítulo 10. Nesses versos, eles podem ser denominados de os embaixadores do reino. Então, veja só, Sermão do Monte, os estatutos do reino. Capítulos 8 e 9, os milagres, as evidências do reino. E agora, capítulo 10, os embaixadores do reino. Eles tratam esses capítulos, esses versículos aqui, tratam das instruções de Jesus àqueles que seriam enviados, aqueles que foram enviados, isso é, não eram mais discípulos, foram transformados de discípulos em apóstolos, representantes, divulgadores das boas novas de salvação. Portanto, abra o texto e vamos começar então a leitura desses versículos, só que a partir do capítulo 9, lá ao finalzinho do capítulo 9, nos versículos 35 a 38. Vamos ler então e vamos fazer as devidas considerações. Nesse parágrafo 35 a 38, nós temos algumas afirmações importantes. Depois de relatar a expulsão de um demônio, de um mudo, e de mostrar a incredulidade, o menosprezo dos fariseus que falavam a respeito do poder de Jesus, que não era um poder divino, mas sim era um poder diabólico, Mateus faz um resumo do ministério de Jesus, demonstrando como o reino de Deus se apresentava e se apresenta para nós. Diz Mateus que Jesus ensinava e pregava, mas também curava. Assim se manifesta o reino de Deus, palavra e ação. Essa é a maneira correta de realizarmos o ministério de expansão do reino de Deus. Palavra e ação. Deve haver um equilíbrio entre o ensino e a proclamação e a ação. O cuidado com a parte física do ser humano. Mateus então declara objetivamente que Jesus, ao ver as multidões que sofriam, atendeu-as de duas maneiras. No versículo 35 diz que ele ensinava e pregava, mas curava também. No 36 diz que ele se compadecia da situação das pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Então aqui vemos o rei, o Messias, tendo um coração pastoral. Jesus é relatado nos evangelhos como bom pastor. Jesus tem uma grande compaixão pelos perdidos, pelas ovelhas desgarradas. Ovelhas desgarradas são todos aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, com o Messias, com o Rei, que ainda não têm comunhão com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O bom pastor, então, que é Jesus, veio para reunir as suas ovelhas e levá-las a pastos verdejantes e a águas tranquilas. As ovelhas desgarradas, o bom pastor estendeu-lhes a mão. Mas não só isso. Jesus reparte conosco essa missão e essa compaixão. Eu e você recebemos essa missão do Senhor Jesus. E assim, nos versículos 37 e 38, Jesus convoca os seus discípulos, isso é, convoca a nós também, para nos compadecermos desse povo desgarrado.
temos duas responsabilidades. Em primeiro lugar, peçamos a Deus que envie mais obreiros para a sua seara. E em segundo lugar, nós devemos nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos envie para suprir a necessidade dessas pessoas. Veja bem, sempre que oramos pedindo alguma coisa, temos que nos colocar à disposição para que aquele pedido seja atendido, talvez através de nós mesmos. Querido amigo, você já assumiu o compromisso com Jesus recebendo-o como Senhor de sua vida? Se você já fez isso, você deve orar então pedindo mais obreiros para atender as pessoas. Mas ao mesmo tempo, você deve se colocar à disposição de Deus para ser a resposta à sua própria oração. Você e eu somos chamados para cuidar, para nos compadecermos daqueles que estão desgarrados, daqueles que necessitam de uma palavra, de um toque físico, enfim, necessitados de amor, o amor que vem dos céus. E agora, querido amigo, vamos para o capítulo 10. Muito bem, vamos continuar com as considerações sobre o discipulado, vendo primeiramente o nome dos 12 discípulos. Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, filho de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, o traidor. Eu li para vocês os versículos 2, 3 e 4 de Mateus 10. Sobre esses 12 homens, é importante mencionarmos que eles tiveram um processo na caminhada com Jesus. Em primeiro lugar, eles foram discípulos principiantes, isso é, foram chamados no ano de preparação às margens do Rio Jordão, conforme João capítulo 1, 35 a 51. Em segundo lugar, eles foram chamados para o discipulado integral, no ano de popularidade, às margens do mar da Galileia, conforme lemos e já estudamos em Mateus capítulo 4, 18 a 22. E agora, em terceiro lugar, ainda no ano de popularidade, eles são chamados para o apostolado. Na verdade, eles são enviados apenas no capítulo 28 de Mateus, mas já agora eles são chamados de apóstolos. Eles são enviados no ano da paixão, conforme João capítulo 20, 21 a 23. Mas quem eram esses homens? Quem eram esses 12 homens? Vamos conhecer um pouquinho da vida de cada um deles. Pedro, também conhecido por Cefas e Simão, era casado, era irmão de André e companheiro de Tiago e João. Provavelmente ele era sócio deles na companhia de pesca. Foi o apóstolo que mais se destacou no início da igreja primitiva. André era irmão de Pedro, discípulo de João Batista, e foi um dos primeiros seguidores de Jesus. Foi André que levou Pedro até o Senhor Jesus. Tiago era filho de Zebedeu e sua mãe chamava-se Salomé, conforme lemos em Mateus 27, 56 e Marcos 16, 1. Ele era irmão de João e primo de Jesus. Ele era pescador. Ele foi o primeiro apóstolo que morreu martirizado sob Herodes, conforme Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. João também era filho de Zebedeu, portanto, filho de Salomé, irmão de Tiago, e era primo de Jesus. Ele era o discípulo amado. Junto com Pedro e Tiago, ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus. Ele foi o apóstolo, autor do 4º evangelho. Ele escreveu também 3 cartas e escreveu também o Apocalipse. Foi o único dos 12 a morrer bem idoso, provavelmente com 95 a 100 anos de idade. Filipe era de Betsaida, cidade de Pedro, e Filipe levou Natanael a Jesus, conforme João capítulo 1, 45. Não deve ser confundido com Felipe, o evangelista, de Atos 6, um dos diáconos. Muito bem, agora temos Bartolomeu ou Natanael. São os dois nomes para uma só pessoa. Ele era amigo de Filipe, ele era de Caná da Galileia e foi descrito por Jesus como um israelita sincero em quem não havia engano. Tomé, também ele era conhecido como Dídimo, que quer dizer gêmeo, portanto tinha um irmão gêmeo. Ele era voluntarioso,
Nós lemos isso lá em João 11, versículo 16, que ele queria morrer com Jesus ou por Jesus, mas ao mesmo tempo em que ele era voluntarioso, ele também era duvidoso. Em João capítulo 20, nós lemos que ele não creu na ressurreição do Senhor. Depois só creu quando Jesus lhe desafiou pessoalmente. Depois temos o nome de Mateus, também conhecido por Levi, autor desse evangelho que estudamos. Ex-publicano, provavelmente um homem culto que sabia o grego, hebraico, aramaico, latim. Era um homem muito sério que atendeu rapidamente o chamado, a convocação para o discipulado. Depois temos Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o Menor, que pode se referir à sua pequena estatura. Depois temos Judas, ou Judas Tadeu, conhecido mais por Tadeu, para diferenciar com Judas, o traidor. Seu pai chamava-se Tiago, mas não era nenhum dos apóstolos. Não deve ser confundido Judas Tadeu com o autor da última carta, que foi escrita por Judas, um dos irmãos de Jesus. Depois temos Simão, o Zelote, um ex-cananita, um ex-revolucionário. Os zelotes eram extremamente nacionalistas, contrários ao domínio romano, e eles muitas vezes matavam os soldados romanos. Simão Zelote, então, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. E, finalmente, nós temos Judas Iscariotes, isso é, natural de Quiriote, ao sul de Hebrom. Ele era o tesoureiro do grupo, foi o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas. Ao invés de se arrepender e buscar o perdão, o que ele fez? Sentiu um profundo remorso, e o remorso leva à morte. E assim Judas se suicidou. Querido amigo, a história e a tradição nos contam que esses homens destacados por Jesus para esse ministério apostólico, todos eles, isso é, os 11, exceto Judas, todos eles foram usados pelo Senhor nos mais diferentes lugares para a proclamação das boas novas de salvação. Mas todos eles pagaram caro com suas vidas, sendo martirizados, apenas com exceção de João, exceto Judas também, que já mencionamos, porque João morreu com idade bem avançada. Agora vamos entender bem o que Jesus disse a eles ao instruí-los para o ministério. No verso 1, nós lemos o seguinte: tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja bem que, em primeiro lugar, Jesus os chamou para si, conforme Marcos 3,14, para estarem com ele. Estando com ele, foram feitos apóstolos, isso é, seriam seus representantes. E só depois, então, em segundo lugar, é que foram enviados as pessoas. O envio somente é possível a partir da vocação pessoal. Essa era a credencial para o ministério, conviver com Jesus e ter dele a sua autoridade para depois poder ir atuar, inclusive milagrosamente. Essa seria a melhor credencial para evangelizar os gentios e os judeus, os perdidos, sem a salvação ainda. Mas a partir do versículo 5, então, nós temos as instruções que Jesus deu aos seus embaixadores do reino. Esse texto divide-se em 3 partes. Primeiramente, do versículo 5 a 15, encontramos 7 incumbências da atividade missionária dentro de Israel. Em segundo lugar, no verso 16 a 23, temos a constatação do ódio que atingiria os discípulos de Cristo. E, em terceiro lugar, do verso 24 a 42, encontramos 7 palavras de estímulo para os tempos de perseguição por causa dessa atividade missionária. Nós estudaremos essa terceira parte no próximo programa. Mas então vamos, na primeira parte, detalhar o texto, versículos 5 a 15. Em primeiro lugar, encontramos então a primeira palavra, a primeira incumbência, versículos 5 e 6. Muito bem, qual era a incumbência? Ir somente às ovelhas perdidas de Israel. Jesus delimitou a área de trabalho dos 12. Mateus quis demonstrar, através desse relato, o cuidado de Jesus para com seu povo. Sendo ele o prometido pelo Antigo Testamento, sendo ele o Messias prometido, era natural dar atenção especialmente para os seus patrícios. Mas Mateus
pelo restante do Evangelho, por exemplo, em 2, 1 a 12, 3, 9, 8, 11, 12, 18, 21, 43, 22, 7 a 14 e 24, 14, demonstra que a mensagem não era apenas para os judeus. Essa mensagem de salvação incluía também os gentios. Segunda incumbência, versículo 7, pregar o evangelho, pregar que o reino de Deus está próximo. O tempo da salvação estava próximo e, na verdade, já tinha chegado. Então, a missão dos 12, como foi a missão de João Batista e a do próprio Senhor Jesus Cristo, era pregar o arrependimento, a conversão e a fé no Senhor do reino. Terceira incumbência, versículo 8, curar os enfermos e realizar os mais diversos milagres. O significado correto dessa incumbência é muito importante. Temos aqui duas dimensões. A primeira está no versículo 7, isso é, o querigma, o anúncio das boas novas. E a segunda está nesse verso, versículo 8, o cuidado pelos outros. Isso quer dizer, o reino de Deus se manifesta através de palavras e de ações. Nós já mencionamos isso. O reino de Deus se demonstra através da palavra, que é o pão da vida, mas se manifesta também através do amor, que é o pão diário. A quarta incumbência de Jesus aos seus apóstolos, aos seus seguidores, aos seus embaixadores, está no versículo 9. Fazer tudo isso de graça. A frase, não vos provereis de ouro, prata, cobre, indica que o proclamador, o embaixador do reino, não deve exigir recompensa nem pagamento pela pregação do reino ou pela ajuda aos necessitados e doentes. Os judeus piedosos tinham disposição de presentear quando eram ajudados, mas Jesus então adverte, instrui os seus embaixadores a serem voluntariosos. O verdadeiro embaixador do reino não deve tirar vantagens para si do ministério que ele realiza em nome de Jesus. Quinta incumbência, versículo 10. Era para não fazer grandes preparativos para a viagem. Não vos provereis de alforge, túnicas, sandálias e bordão. Ora, isso não significava que eles não deveriam ir com esses utensílios, com essas roupagens, mas significava, sim, que não seria necessário adquirir outros utensílios, outras roupas sobressalentes. Não precisariam comprar mais nada, deveriam ir só com aquilo que já tinham. Mas por que isso? Porque o trabalhador é digno do seu sustento, do seu alimento. Era a promessa de Jesus, que quando lemos Lucas 22, 35, nós vemos que essa promessa foi plenamente cumprida. Jesus dá, então, a sexta incumbência para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os apóstolos, versículos 11 a 13. A incumbência era escolher as residências, os lares, como centros de evangelização. O ponto de partida do trabalho para o Senhor é a família. A proclamação deveria ser feita a partir de famílias que recebessem Jesus como Senhor e o Rei de suas vidas. Quando as portas de um lar se abrem para o Evangelho, a paz de Jesus repousa sobre os seus componentes. Por isso, nos dias de hoje, o Ministério de Pequenos Grupos está resgatando a importância do lar, da casa, como local de anúncio da salvação. Querido amigo, quando nós o estimulamos a fazer um pequeno grupo para estudar conosco a Palavra de Deus, nós estamos pensando exatamente nisso. Que o seu lar seja uma agência da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, para que desfrute a paz, essa paz que só Jesus dá. Sétima incumbência, versículo 14. Jesus então dá a última palavra de demonstração do que ele quer para os seus apóstolos. Não sendo recebidos, eles deveriam sacudir o pó dos pés, pois o justo juiz trataria com rigor aqueles que recusam o Evangelho. Querido amigo, o Evangelho sempre traz decisões muito definitivas. Ou aceitamos ou rejeitamos. Ele pode ser comparado a um elástico. Onde é aceito, ele penetra e vai atuando mais e mais. Onde é rejeitado, ele fica sem utilidade, porque se retrai.
O Evangelho não se impõe. Não obrigamos a ninguém a receber a mensagem da salvação. Se Jesus foi rejeitado quando pregou as boas novas, é certo que também enfrentaremos a mesma situação. Não nos cabe julgar, mas deixar tudo com Deus, o Supremo Juiz. Muito bem, nós vimos então do versículo 5 até o versículo 15, essas 7 incumbências que Jesus deu aos seus discípulos. Agora nós vamos ver nos versículos 16 a 23, Jesus descrevendo o ódio do qual seria alvo o seu seguidor, o seu embaixador, os seus discípulos. Então vamos analisar esses versículos. No verso 16, Jesus aponta para o ódio geral no contato com aqueles que são de fora, com aqueles que são descritos como lobos. Nos versos 17 e 23, Jesus escreve o ódio das autoridades judaicas que, especificamente, os 12 iriam enfrentar. Eles seriam entregues aos tribunais e seriam açoitados nas sinagogas. No verso 18, Jesus descreve o ódio das autoridades gentias que se opuseram à disseminação da mensagem do Evangelho, quando os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, foram espalhando as boas novas do Evangelho por todas as nações. Nos versos 21 e 22, Jesus escreve o ódio que acontece no convívio com os membros da própria família. Nós, na verdade, vamos muitas vezes experimentar o ódio entre os membros da família, por causa de Jesus. E, finalmente, nos versos 19 e 20, Jesus diz aos 12, e diz a nós também, que diante de tanta oposição, nós podemos ficar confiantes, porque o discípulo de Cristo nunca estará sozinho, mas contará com a companhia poderosa e amorosa do advogado, que é o Espírito Santo. É ele quem fala através do discípulo de Cristo. Querido amigo, todas essas reações serão provocadas por causa de levarmos o nome do Senhor Jesus e sermos seus seguidores. Na verdade, quando a igreja testemunha, ou quando o cristão individualmente tem uma vida bonita diante de Deus, vai enfrentar oposição. E se não acontece isso, é porque a nossa vida não faz diferença nenhuma diante do mundo. Querido amigo, você e eu devemos fazer diferença em nosso meio ambiente. Assim chegamos ao final do programa, de mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Coloque-se à disposição do Senhor como uma testemunha, como um divulgador do reino de Deus. Obrigado por sua sintonia. Que Deus te abençoe.